A paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia do livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 12. E o versículo de número 5. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Reuel, por toda a diretoria dos Gideões, pelo pastor Henrique Riame, por todos os amigos que estão nesse altar. Pastor Reinaldo Gouveia, pastor Leandro Correia, todos os pregadores, amigos, pastor que está nos ouvindo agora pela internet, pastor Joaquim Rodrigues. Eu quero louvar a Deus por todos, irmãos. Deus te trouxe aqui hoje para manifestar algo sobrenatural na tua vida. Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Glória a Deus. Diz assim: e deu à luz a um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Repita comigo: o invisível vai se tornar visível. Se você quiser ficar com a Bíblia aberta, pode ficar. Eu vou discorrer alguns versículos do capítulo 12. Eu quero dizer que no final, meus irmãos, eu pedi autorização, eu vou estar aqui no lado, tem alguns materiais, alguns DVDs. A Marca da Besta, A Nova Era, Deus Revela o Futuro, Catolicismo Romano, e 5 DVDs aqui que eu falo sobre as 7 dispensações. Um DVD é 10 e 7 DVDs é R$50. Tem máquina de cartão, você pode semear no reino de Deus. O capítulo 12 do Apocalipse está quase no centro do Apocalipse. E o capítulo 12 ele revela o início, o meio e o fim de todas as coisas. Nesse capítulo existem alguns personagens: a mulher, o dragão, o filho que nasceu e o arcanjo Miguel. A Bíblia diz no verso 12, 1, capítulo 12, verso 1, que a mulher estava vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Aí vem a pergunta: quem é a mulher? Quem é o dragão? Quem é o filho que nasceu para reger todas as nações com vara de ferro? E por que Miguel aparece aqui? Uma das maiores regras da hermenêutica é que a Bíblia ela se interpreta pela própria Bíblia. Eu não preciso nada além da Bíblia para entender a Bíblia. E o capítulo 12, verso 1, então vai nos revelar quem é essa mulher. Para a Igreja Católica, esta mulher é Maria. Para alguns teólogos, esta mulher se chama Igreja. Para a ciência cristã, essa mulher é Mayrer Becker. Em São Paulo surgiu uma mulher agora se intitulando essa divindade, a apóstola Sol. E o espírito do erro está acompanhando essa mulher nessa nação. Mas esta mulher aqui se chama Israel. Repita comigo: Israel. Veja que ela estava vestida de sol. Se você ler o Salmo 104, verso 2, você vai ver que a vestimenta de sol representa a glória de Deus que envolve a nação de Israel. Deus chamou Abraão e falou que da descendência dele iria vir o Salvador do mundo. E Deus falou com Abraão: todo lugar que tu colocar a planta do teu pé, eu te darei por herança. Abraão saiu do Iraque e foi até a Cisjordânia e desceu ao Egito. Do Iraque ao Egito, toda essa terra pertence a Israel por herança. Veja que ali estão as 2 sementes de Abraão. Todo lado muçulmano está a semente de Ismael, o povo que saiu de Abraão. E Israel está a semente de Isaac. E quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos que a glória de Deus envolveu os patriarcas. A glória de Deus envolveu Israel no Egito.
A glória de Deus envolveu Israel no Sinai, no deserto. A glória de Deus encheu o tabernáculo quando ele foi inaugurado. E a glória de Deus encheu o templo de Salomão quando ele foi inaugurado. E aqui nós temos duas palavras teológicas. A palavra centrípeto e a palavra centrífugo. A palavra centrípeto nos ensina que no Antigo Testamento, quando o templo foi inaugurado e a glória de Deus encheu a casa, não era necessário nenhum rei, sacerdote, profeta sair dos limites de Israel para falar sobre o Deus de Israel, porque a glória de Deus era um imã que atraía os povos a conhecer o Deus de Israel dentro de Jerusalém. E agora, meu irmão, nós vemos que todo o Antigo Testamento os povos vão dentro de Jerusalém, porque Jerusalém vai se tornar o centro do mundo. Nós vamos ver que antes de Nabucodonosor destruir o templo de Salomão, Deus retirou a sua glória no Monte das Oliveiras, Ezequiel capítulo 10. E após o cativeiro babilônico, nós vamos ver que não houve mais reis sobre Israel. E até o dia de hoje, Israel está à espera de um Messias. Nós vamos ver que a glória de Deus vai voltar para dentro de Israel, quando João escreve o capítulo 1, verso 14, e João diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, aleluia. Jesus encarnou, a glória de Deus se manifestou, e agora o triunfo do ministério de Jesus foi no Calvário. E a Bíblia vai nos revelar que quando Jesus morre, ao terceiro dia ele ressuscita. 40 dias após, Jesus vai ser assunto ao céu no Monte das Oliveiras em Israel. E 10 dias após, agora vem a palavra centrífugo, a igreja vai ser inaugurada. E Jesus, antes de subir, ele disse: olha, vocês vão testemunhar que eu estou vivo, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. No Antigo Testamento os povos tinham que ir em Jerusalém adorar o Deus de Israel. E agora, nessa dispensação da graça e do Espírito, Deus estava dizendo: eu não habito mais em concreto, eu não habito mais em templos feitos por mão de homens. A partir de agora eu vou habitar dentro do homem. E Atos capítulo 1 ele diz: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Tanto, o mistério de Atos 1 está na palavra tanto, porque a palavra tanto no grego quer dizer que no mesmo instante, no mesmo momento, numa sincronia perfeita, o evangelho seria pregado em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Essa palavra se cumpre agora, porque enquanto eu estou adorando Jesus aqui nos Gideões Missionários, tem milhares de crentes visitando o túmulo vazio em Jerusalém. Em todo o Japão tem alguém adorando Jesus. Em toda a União Europeia, em toda a América, nos 5 continentes da terra, tem alguém adorando e glorificando Jesus. E se a igreja chegou nos confins da terra, é porque ela começou a receber glória em Jerusalém. Ela foi para a Judeia e Samaria, e ela está nos 5 continentes da terra. Tem alguém adorando e cheio da glória de Deus. E veja que profeticamente, biblicamente, Jesus vai governar o mundo por 1000 anos de dentro de Israel. E agora João viu que a lua estava debaixo do pé daquela mulher vestida de sol. E a lua debaixo do pé de Israel representa que Israel é superior a todas as potências mundiais. Israel é superior à América. Israel é superior à União Europeia inteira. Porque Israel e Jerusalém se tornou o centro do mundo. Rabinos antigos, eles ensinam que Israel e Jerusalém é o umbigo da terra. É o centro de tudo. Tudo começa lá e tudo termina lá. E sabe o que acontece, meu amado irmão? O que está assustando muitos exegetas e estudiosos da Bíblia sobre a profecia da vinda de Jesus é que Jerusalém, ela está debaixo de uma palavra de Jesus.
Jesus disse em Lucas 21, 25 a seguir. Primeiro ele fala do aquecimento global, e depois ele vai falar da figueira. Jesus disse assim: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando os seus ramos já estiverem florescendo, vocês vão saber por vós mesmos que já está perto o verão. Versículo 29 de Lucas 21. E quando Jesus pronunciou essa palavra, ele disse ainda: não passará essa geração do florescimento da figueira sem que tudo isso aconteça. E o que está assustando os estudiosos da Bíblia é que quando Jesus pronunciou essa palavra, Israel não estava seca. Israel secou no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito invadiu Jerusalém, destruiu o templo construído por Herodes, e o que resta do templo é o Muro das Lamentações. E a Bíblia vai nos ensinar que quando Herodes destrói a cidade, os judeus vão ser espalhados sobre a face da terra, e Israel fica sem terra, sem parlamento, sem governo, e eles vão se espalhar pelo mundo. E aqui está a profecia de Ezequiel 37, e Ezequiel 37 está totalmente ligada a Israel, e Israel ficou espalhada pelo mundo, e Jesus agora pronuncia esta palavra: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando os seus ramos já estiverem florescendo, vocês vão saber por vós mesmos que já está perto o verão. E querido, se alguém me perguntar: pastor Carlos, qual é o maior sinal da vinda de Jesus? Eu vou lhe dizer que não é terremoto, não é maremoto, não é tsunami, não é guerra. O maior termômetro do arrebatamento da igreja se chama Israel. E agora, meu irmão, você sabe quando é que a figueira começou a florescer? No dia 14 de maio de 1948, quando numa resolução da ONU, um homem brasileiro chamado Oswaldo Aranha, ele vota pelo ressurgimento de Israel no mundo como nação. E agora a figueira começou a florescer, aleluia. E quando nós olhamos para Israel estabelecida como terra, Jerusalém como capital da adoração, nós estamos diante de um termômetro do arrebatamento. Porque Jesus disse: não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Você sabe quando vai dar uma geração do florescimento da figueira? Do dia 14 de maio de 2018. Se completa 70 anos do ressurgimento de Israel. E sabe o que está assustando, meu irmão? E o que está assustando o mundo? É um homem chamado Donald Trump ganhar para presidente dos Estados Unidos. Porque esse homem ganhou o governo dos Estados Unidos, discursando acerca do templo de Salomão, e dizendo: eu vou devolver a terra do templo para o meu povo, para o povo judeu construir o templo. Ele ganhou como governo dos Estados Unidos dizendo: vai haver paz no Oriente Médio. Ele ganhou o governo dos Estados Unidos debaixo de muita pressão. E o que assusta, meu irmão, é que o nome Donald significa: o Senhor é o meu juiz, e Trump significa trombeta. Este homem foi levantado por Deus nessa terra para começar a trombeta tocar e anunciar que o juízo de Deus está perto. Esse homem foi levantado por Deus para estabelecer o pacto da palavra e para o cumprimento da profecia. Talvez o que eu vou falar aqui é coincidência, mas ele assume o governo dos Estados Unidos no calendário judaico no ano 5700
1977. Você sabe com quantos anos ele assume o governo da América? Com 70 anos, 7 meses e 7 dias de vida. Ele é o 45º presidente dos Estados Unidos. E muitos estudiosos da Bíblia estão colocando ele em Isaías 45. Em Isaías 45, o profeta fala acerca de Ciro, 100 anos antes de Ciro existir, e diz: Ciro vai libertar meu povo, Lorinaldo. Sabe o que muitos estão dizendo? Deus levanta este homem na terra para mostrar que ainda ele está no governo de tudo, que ainda ele está no poder de tudo, e ele está dizendo para a igreja: o arrebatamento é para essa geração, geração do arrebatamento. É hora de acordar, porque a qualquer momento o noivo vem. Agora, meu irmão, eu recebi uma mensagem de um judeu dizendo que a polícia de Israel está pronta para receber o Messias dos judeus. Sabe o que é isso? Se o Messias de Israel chegar hoje em Jerusalém, a polícia já está preparada para recebê-lo. E agora os rabinos judeus estão discussando que a população mundial está 98% pronta para receber o Messias. O templo de Israel, de Salomão, todo projetado, jovens prontos para exercer sacrifício no templo. Querido, eu não vim aqui brincar. Eu vim aqui te dizer que é hora de parar de pensar em terra. Eu não sou cidadão da terra, eu sou cidadão da Nova Jerusalém. Orabacando, Oremanahaya. Deus me trouxe aqui para te dizer: é hora de colocar a tua casa em ordem, a tua família em ordem, o teu ministério em ordem, porque ele vem como ladrão. Erabacando, Oremanahaya. Você sabe quem é o Messias de Israel? Daniel 9:27, a Bíblia diz que o anticristo vai profanar a cidade santa. 2 Tessalonicenses 2:4 diz que o anticristo vai se sentar no templo de Salomão e vai receber adoração como um Deus de dentro do templo. Você sabe quem é o Messias de Israel? É o anticristo. E se os judeus estão dizendo que o Messias está chegando, eles estão dizendo para a igreja: o arrebatamento é uma realidade. Queira o mundo ou não queira, a qualquer momento, milhões de pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações desaparecerão do planeta Terra. Quem crê no arrebatamento, abra a boca e dá glória. Fique de mão levantada e adore o noivo. Adore o noivo. Ele vem. Ele vem. Ele vem para arrebatar a sua igreja. Agora presta atenção. Israel é envolvida com a glória. O centro é Jerusalém. Israel é superior a todo o poder mundial. E agora João vê o dragão. Ele vê a rebelião de Lúcifer. O dragão arrosta para si a terça parte das estrelas do céu. E eu fui estudar sobre isso aqui. Todas as vezes que falamos sobre o mal, nós pensamos: quem aqui nunca falou? Se Deus é tão poderoso, por que o mal existe? Quem aqui nunca falou: quem criou o mal? E se eu disser que não foi Deus que criou o mal, então Deus não é o criador de todas as coisas. Isaías 45:7, olha o que Deus diz: eu faço a paz e eu crio o mal. Eu sou o Senhor e faço todas as coisas. Aí, meu irmão, dobre a tua atenção que Deus vai te dar senhas agora. No eterno passado, Deus é eterno.
Deus não tem início, Deus não tem meio, Deus não tem fim. Surge em Deus a criação do querubim ungido Lúcifer. Mas se Deus é onisciente, Deus sabia que Lúcifer iria se rebelar, sim ou não? Então por que Ele criou? Imagine eu sou um ser mortal. Eu tenho início, mas eu não tenho fim. O meu início foi quando eu fui fecundado, e eu não tenho fim. Aonde eu vou passar minha eternidade, cabe a mim escolher. Agora imagine que Deus é eterno. Surge nele a criação de Lúcifer, e ele sabia que Lúcifer iria se rebelar. Fiquem com isso. Agora presta atenção em mim. Imagine eu, Carlos. Dentro da metafísica existem duas palavras, potência e ato. A potência é aquilo que está dentro de mim. O ato é quando eu crio a potência. Então imagine eu, Carlos, eu tenho uma ideia de criar esse DVD. E eu sei que se eu criar esse DVD, vai prejudicar muita gente. O que eu posso fazer? Eu estou com a potência dentro de mim. Eu posso não criar. Então quando eu morrer, a potência morre comigo. Agora imagine Deus. Deus é eterno. E Ele está com a potência dentro dele. Porque Ele cria o mal. Se Deus não cria o mal, iria se criar duas coisas. Primeiro, iria se criar uma ideia na eternidade. Deus tem medo do mal, e por isso Ele não cria ele. Agora a segunda é mais forte. Sabe por que Deus cria o mal? Sabe por quê? Porque se Ele não cria o mal, Ele ia ter que conviver com o mal dentro dele por toda eternidade. E eu só posso criar e destruir o ato se eu criar. Se eu não criar, fica a potência. Então Deus cria Lúcifer. Isaías 14:13, Ezequiel 28:13, ele era um querubim que guardava o Éden, um mundo. E Lúcifer se rebela. E é aqui que muita gente se perde. Sabe por que se perde? Porque Deus não destruiu o mal na terra. Deus destruiu o mal no céu. Quando Lúcifer cai no ato, Jesus passa a ter corpo. Porque Deus não tem corpo. Quem disse isso foi Jesus. Deus é espírito. E agora, Apocalipse 13:8, olha o que a Bíblia vai revelar. O Cordeiro morreu desde a fundação do mundo. Antes de Deus criar Adão e Eva e soprar, o mal já tinha sido destruído na eternidade. Era bacana, remana. Aí, meu irmão, Deus cria o homem peca. E vamos para o livro mais antigo da Bíblia, o livro de Jó. Jó capítulo 1, verso 6, olha o que a Bíblia diz. Eu estou falando sobre o dragão. Quando ele cai, ele traz a terça parte dos anjos com ele. Jó capítulo 1, verso 6, estavam os filhos de Deus reunidos, e veio quem também? Satanás. Que reunião era essa? A resposta está em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus, está no plural, e a terra. Todos os céus criados por Deus, existem seres que regem a adoração a Deus. Me prova, pastor, o Éden. Lúcifer regia a adoração a Deus de um lugar, não era do universo. Então Deus estava reunido com príncipes dos seus governos universais. E no estado eterno, meu irmão. Talvez você nunca parou para imaginar isso. Eu e você não vamos ficar dando glória e aleluia no céu. Nós vamos governar e reinar. E vamos ter acesso a tudo isso. Porque nós estaremos no estado de glória. Agora presta atenção. Estavam os filhos de Deus reunidos, e veio quem também? Veio Satanás. A palavra Satanás significa acusador. E Satanás foi com uma procuração que deu acesso a ele àquela reunião. O pecado. E sabe o que aconteceu? O diabo foi requerer de Deus a terra. É por isso que Deus perguntou: de onde tu vem? De rodear a terra e passear por ela. Sabe o que ele foi dizer para Deus?
a terra é minha, os homens são meus, porque eles pecaram. Quando ele foi tentar Jesus, ele ofereceu todos os reinos e glória dessa. Olha a resposta de Deus. E aqui é para adorar. Deus não rebateu, Deus só falou: viste tu meu servo? Eu só sou dono de algo. Eu só possuo algo se eu tenho a totalidade. Se eu tiver 99%, eu não sou dono. Sabe o que Deus estava dizendo? Vou te dar um exemplo. Compra um carro financiado, o carro é seu, sim ou não? O carro passa a ser seu quando você pagar a última. Olha lá. Então entenda, sabe o que Deus estava dizendo? Quando ele disse para Jó: viste tu, disse para Satanás: viste tu meu servo Jó? Deus estava dizendo assim: enquanto tiver um homem só me adorando na terra, o governo da terra é meu, aleluia. Sabe por que você passa a prova? Porque você ainda está adorando. E não pare de adorar, porque enquanto nós adoramos, quem manda em tudo é Ele. Quem está no governo de tudo é Ele. Agora presta atenção. O diabo diz: ele tem tudo, ele é rico, ele é empresário, ele tem família. Deus diz: toca em tudo, só não toca na sua alma. Jó capítulo 1, verso 18 e 19. Eu tenho para mim, meu irmão, que o diabo para diante de Jó e diz: eu vou acabar com ele agora. Agora ele vai blasfemar e vai dizer: eu acabei com a família, eu acabei com a empresa, eu acabei com a saúde, porque o mensageiro estava vindo. E o diabo para diante de Jó dizendo: agora ele blasfema. Aí vem o mensageiro e chega para Jó e diz: Jó, teus 10 filhos acabaram de morrer. Teus 10 filhos morreram agora. Você sabe o que Jó vai fazer? Jó vai se prostrar. E ele vai dizer: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Foi Deus que me deu tudo que eu tinha, e foi Deus que tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Levanta a tua mão. Eu não sei a dor, o sofrimento, a angústia que você está passando. O diabo está fazendo de tudo para calar a tua voz. Mas nestes Gideões você vai abrir a boca e adorar, porque quem manda é Ele. Quem está no domínio de tudo é Ele. Abra a boca e dá glória. Presta atenção. Jó não foi uma testemunha só para nós. Jó foi uma testemunha para os anjos que não se rebelaram. Jó foi uma testemunha para os anjos que se rebelaram. E Jó foi uma testemunha para a minha e para a tua vida, que vale a pena ser fiel. Orabai, nem a fome, isso é evangelho, nem a perseguição, nem o perigo, nem a espada, nada me separa, nada me separa, nada me separa. Se é verdade, abra a boca e dá glória. Agora olha o que eu descobri, pastor. Sabe o que eu descobri? Que a palavra trevas no hebraico, sabe o que é trevas no hebraico? Ignorância. Palavra trevas no hebraico é ignorância. É por isso que Satanás é conhecido como príncipe, porque ele governa sobre a ignorância.
que a palavra luz no hebraico significa, sabe o quê? Conhecimento. Presta atenção. O escuro existe. Existe ou não? Escuro não existe. Porque não tem como eu medir a velocidade do escuro. O que é o escuro? É a ausência de luz. O efeito da ausência de luz é escuro. O mal existe. É ausência de conhecimento. Meu povo perece não é por causa do diabo. Meu povo perece por falta de conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras. Coloque as duas mãos sobre a cabeça, porque Deus falou comigo. Existem dois dons do Espírito sobre a igreja: a palavra da ciência e a palavra da sabedoria. Deus te trouxe nesse congresso é para te encher de conhecimento. As trevas não vão te dominar, o diabo não vai destruir. Receba o dom da palavra, receba o dom da ciência. Agora, agora, agora. Abre a boca, vai. Abra a boca quem está recebendo. Abra a boca, abra a boca. É para isso que o Filho de Deus se manifestou em carne. É para desfazer, é para desfazer, é para desfazer. Receba. Agora presta atenção. O homem cai e o dragão para diante do homem, porque ouviu Gênesis 3,15. Vai nascer um da semente da mulher que vai destruir. Aí ele persegue a semente da mulher até Noé, de Noé até Abraão, e de Abraão o diabo vai perseguir Israel até Apocalipse 19. Agora veja, quando Moisés nasceu, ele matou as crianças. Quando Jesus nasceu, ele matou as crianças, mas Jesus foi oculto. E Jesus nasceu para implantar um reino, porque ele nasceu para reinar. Lucas capítulo 1, verso 31, 32, quando Gabriel anuncia o nascimento de Jesus, ele diz: este será grande, será chamado Filho do Deus vivo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Jesus nasceu para implantar um reino. Qual foi a primeira mensagem de Jesus, pregador? É chegado o reino. Ele disse: buscai primeiro. Ele disse: o reino de Deus está em vós. Paulo disse: o reino de Deus não é comida e nem, mas gozo, paz e alegria no Espírito. Esse reino não é visível, esse reino é O que você veio fazer nos Gideões? Você sabe o que você veio fazer aqui? Você está vendo Jesus aqui? Você veio adorar o invisível. Porque o reino dele ainda é reino. Porque o governo dele ainda é governo. Agora olha só. Sabe qual é o território do reino de Cristo? É o universo. É Ele que mantém o suspenso, o globo da terra sobre o nada. É Ele que mantém o movimento de transação, rotação, dia, noite, mês e ano. Ele governa sobre os anjos. Diz Billy Graham que um anjo é mais poderoso do que uma bomba atômica, porque um anjo matou 185 mil homens. Agora entenda, Ele governa sobre os anjos, Ele governa sobre a terra, Ele governa sobre mais de 7 bilhões de pessoas, Ele governa sobre todas as nações do mundo. O reino de Cristo é maior do que os Illuminati. O reino de Cristo é maior do que a nova ordem mundial. O reino de Cristo, eu vou ter que falar, pastores e pregadores e cantores, é maior do que a maçonaria,
É melhor você ir pobre para o céu do que rico e queimar no fogo do inferno. Não quebra! Tem um monte de pastor, pregador, cantor, vendendo a alma pro diabo. Não venda, não venda, não venda. Quebre o pacto, quebre o pacto. Ele reina, ele reina. Receba poder de reino agora. Presta atenção. Cristo veio constituir um reino de filhos e não de escravo e serviçal. Você sabe como é que você está no reino? Não é como um escravo, é como filho. E se você é filho, você é herdeiro do reino. Levanta a mão se você é herdeiro do reino. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais. Ele estabeleceu um reino e não uma religião. Ele estabeleceu um reino e não uma convenção. Ei, a tua religião vai te levar para o inferno. Entra no reino, coma do reino, viva do reino. Ele estabeleceu um reino de comunhão e não de ritual e misticismo religioso. Essa fé é doente nessa nação, fé de rosa de água, fé que preenche pé de apóstolo e de apóstola. Essa fé, meu irmão, ela não é fé. Fé é eu crer no que eu não vejo. Fé é eu estar no reino em comunhão com Ele. Agora o último, que eu não tenho mais tempo. Presta atenção. Quando eu e você estamos no reino, Ele nos dá poder de governar o visível. Sabe através do que nós governamos o visível? Através do Deus vai te dar poder aqui hoje. Enquanto eu orava, Deus falava comigo. Eu vou separar, eu vou selecionar homens e mulheres que não viverão mais na dimensão do natural. Prepare-se, porque você não vai mais contar testemunho dos outros, você vai contar teus próprios testemunhos. Prepare-se, porque demônios serão expelidos, enfermos serão curados. Deus vai gerar hoje aqui ministérios de poder, de poder, de poder. Receba! Tem muita ferramenta enferrujada no pavilhão. Tem muita ferramenta enferrujada me ouvindo. Arabacanderemanaia. Tem azeite, noiva de Cristo descendo. Seja renovada agora. Seja batizada agora. Receba dons agora. Seja ataviada. O Espírito de Deus fala comigo agora que tem pessoas em casa sendo renovadas.
Recebe, recebe, recebe. A boca de fumo é visível. O terreiro de macumba é visível. Os tronos de Satanás muitas das vezes são visíveis. Deus está te dando o poder de destruir o visível do diabo pelo invisível agora. Ora bacana, Oremeneheu e Jorava. Uremikialai e Keminahaya. Enquanto eu orava, Deus me dizia que visitava a tua casa, homem de Deus, e Ele quebra um jugo opressor sobre a tua família. Todo projeto do diabo está caindo por terra. Existem nações geradas dentro de ti. Faça o que Ele te mandou enquanto é dia, porque Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Eu preciso terminar. Sabe por quê? Segura só um pouquinho de glória que nós já vamos dar muita glória. Sabe por que a igreja vai ser arrebatada? Porque o invisível tem que se tornar. Então a igreja vai ser tirada daqui. Nós vamos para as bodas do Cordeiro e para o tribunal de Cristo. Apocalipse 12, 12. 12, 7. Olha o que diz 12, 7. E o dragão aparece aqui para guerrear. E aparece Miguel. Sabe por que o dragão aparece no verso 7? Porque é no dia do arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4,13. Não quero, irmãos, que sejais como os demais que não têm esperança. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de... Porque o arcanjo aparece no arrebatamento. Porque quando a igreja for tirada daqui, o arcanjo Miguel vai pegar o dragão e vai jogar ele na terra. E agora a igreja vai ficar no céu apenas 7 anos. E na terra vem as 21 chagas do Apocalipse. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. No final da grande tribulação, na guerra do Armagedon, meu irmão, leia Apocalipse 16, 9. A Bíblia fala sobre um anjo que vai secar as fontes do rio Eufrates. Se você puxar no Google, Eufrates está secando. E com a seca do Eufrates, está se abrindo um campo. Oh glória! Para as nações invadir Jerusalém e exterminar todos os judeus da terra no final da grande tribulação. Mas Apocalipse capítulo 19 e Zacarias 14, a Bíblia diz que Jesus vai montar num cavalo branco, com uma veste salpicada de sangue. Na sua coxa terá um nome de mistério, e na outra que ele é o verbo de Deus. Ele terá uma coroa cheia de diadema. E João viu os exércitos vindo com ele. Sabe o que João viu? Eu e você. Porque o invisível vai se tornar visível, e todo olho o verá. E todo olho o verá. Nós vamos descer com Jesus. Ele vai pisar sobre o Monte das Oliveiras. Ele vai se fender em 2. Ai, nós vamos ver o diabo ser amarrado, a besta e o falso profeta ser lançado no lago de fogo. Nós vamos ver Jesus sentar no trono de Davi, porque ele vai reinar sobre todas as nações do mundo, com vara de ferro, com vara de ferro, com vara de ferro. Quem está comigo na palavra, fique de pé agora, dando glória ao nome de Jesus. Dê a mão para a pessoa que está no teu lado e fecha o corredor. Cantor Mauro, se prepara aqui. Eu gostaria que o altar levantasse a mão para o pavilhão. Altar, levanta a mão para o pavilhão, altar. Arabacandereva. Uremikia. Fecha os corredores aqui, ó.
Você vai dizer comigo 3 vezes que o sangue de Jesus tem poder. E depois da terceira, meu irmão, você só vai adorar, porque há renovo e almas sendo livres agora pelo poder da palavra. Eu te vejo nas bodas do Cordeiro do lado de Abraão, Isaac e Jacó. Eu te vejo governando com Cristo e reinando com Cristo no milênio. Eu te vejo dentro da Nova Jerusalém, adorando e servindo a Cristo.